Preview. Ei, pessoal, tudo bem? Meu nome é Michele, eu sou professora de Direito Civil, Processo Civil e Métodos de Solução de Conflito. Hoje eu estou aqui a convite da Emiló, a convite da doutora Eliane, para conversar com vocês sobre arbitragem marítima. Primeiramente, eu quero agradecer a Emiló, na pessoa da doutora Eliane, pela confiança, pelo carinho. Eu admiro muito a senhora, admiro muito o trabalho feito pela Emiló. Então, eu me sinto honrada por esse convite. Muito obrigada, tá? Pessoal, antes da gente entrar em arbitragem marítima, acho muito interessante primeiro a gente ver o que é arbitragem, como que ela funciona, tá? Quais são as vantagens da arbitragem. Então, o que é a arbitragem, né? A arbitragem é um meio de solução de conflito, né, de natureza heterocompositiva. O que significa isso? Significa que a solução trazida naquele contrato, né, a solução trazida no problema apresentado pelas partes é feita por terceiro. E quem que é esse terceiro? Esse terceiro é alguém nomeado pelas partes, tá? Ele é o árbitro. A arbitragem ela pode ser realizada por um árbitro, como também pode ser realizada por um tribunal arbitral. Então, por exemplo, 3 árbitros, ok? E como que a arbitragem ela é trazida? Ela é uma imposição feita às partes? Não. A arbitragem é uma escolha feita pelas partes. É uma escolha feita através da convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem é gênero, enquanto a gente tem por espécie a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. A cláusula compromissória, o próprio nome diz, cláusula, né? Ela está inserida num contrato ou um anexo a este contrato, aonde as partes optaram na celebração do contrato que qualquer problema que venha a surgir deste contrato seja solucionado na arbitragem, tá? Então, as partes já destacam a escolha pela arbitragem quando realizam o contrato, ok? E o compromisso arbitral? O compromisso arbitral é um documento assinado pelas partes também escolhendo a arbitragem, só que é feito após o surgimento do conflito. Então, eu tenho um contrato, né? Este contrato surgiu um problema entre mim e a parte contrária, e nós, juntas, resolvemos optar pela arbitragem como forma de solução de conflito. Então, a gente vai numa câmara de arbitragem e assina um compromisso arbitral. Então, a cláusula compromissória é antes do conflito, né? E o compromisso arbitral é após o conflito, né? E eles compõem o que a gente chama de convenção de arbitragem. A arbitragem, ela está prevista no ordenamento jurídico brasileiro na Lei 9307 de 96. Essa lei teve uma atualização em 2015, pela Lei 13.129 de 2015. Então, desde a promulgação da lei, né, de 96, a arbitragem vem crescendo no Brasil, e o Brasil hoje é considerado o terceiro país, né, em utilização da arbitragem nos seus contratos. Só que não é qualquer contrato, tá? Primeiramente, são contratos que tratam de direitos patrimoniais disponíveis. E segundo, a arbitragem brasileira é muito utilizada e se destaca mundialmente nos contratos societários, de construção civil e energia e alguns contratos empresariais. Então, vocês perceberam que eu não falei de arbitragem marítima ainda no Brasil, com uma arbitragem que se destaca no mundo, né? Então, nós ainda não temos, né, essa visão, né, da sociedade internacional como um centro de utilização da arbitragem marítima. Ainda não temos, está crescendo, está em desenvolvimento, tá? Mas se comparado com a utilização da arbitragem marítima, né, na seara internacional, a gente ainda está um pouquinho longe, né, para não falar muito, né, de alcançar esse resultado.
tá? Mas a gente tem total aparato, isso eu vou falar com vocês. Agora, falando de arbitragem internacional, 90% dos contratos internacionais, né, trazem a cláusula compromissória, né? E dentro desses 90% de contratos de comércio internacional, é claro que a gente não podia deixar de falar, né, sobre os contratos de comércio que são realizados por via marítima, que também grande parte deles, se não todos, trazem a cláusula compromissória, ou seja, eles escolhem a arbitragem como forma de solução de conflito, né? Quais são as vantagens da arbitragem? Né? Tanto no direito brasileiro quanto no direito internacional, a arbitragem tem uma série de vantagens que faz com que ela seja a escolha, né, principal de um meio de solução de conflito. Tá? E uma delas, né, a que mais se destaca é a celeridade. Então, se a gente compara, né, vamos pegar aqui no Brasil, por exemplo, se a gente compara o processo que tramita no Poder Judiciário, né, com o processo que tramita numa Câmara de Arbitragem, e estes processos têm o mesmo objeto, é claro que o que tramita na Câmara de Arbitragem, ele é muito mais célere do que aquele processo que tramita no Poder Judiciário. Né? Então, uma grande vantagem da arbitragem é a celeridade. Outra grande vantagem da arbitragem que também se destaca é com relação à especialidade dos árbitros, ou seja, né, aqueles que são nomeados para julgarem os procedimentos, né, arbitrais são grandes profissionais no objeto do contrato. Então, vamos pensar num contrato que fala de direito marítimo, que trata de direito marítimo. Os árbitros ali nomeados são grandes conhecedores de direito marítimo, são grandes conhecedores da prática dos contratos marítimos. Então, se a gente compara o conhecimento desses árbitros com um juiz de direito que precisa, primeiramente, do ponto de vista de um perito ou mesmo da ajuda de um amicus curiae, né, é claro que a decisão proferida, né, por alguém que tenha conhecimento técnico, tenha conhecimento totalmente aprofundado naquele objeto, essa decisão ela é muito mais eficaz, né, tem muito mais eficiência para as partes daquele procedimento, para as partes daquele contrato, do que a decisão que foi proferida por alguém que não tenha tanto conhecimento desse jeito, né, naquele objeto contratual, tá? Outro ponto também que se destaca na arbitragem é a confidencialidade. Então, para algumas partes, né, é essencial essa confidencialidade. Para quê? Até para uma celebração futura de um outro contrato que envolva aquelas mesmas partes. Ou mesmo que não tenha um outro contrato envolvendo aquelas partes, pelo menos que uma das partes, né, ela possa celebrar com uma outra pessoa um outro contrato, e essa outra pessoa não vai ter qualquer restrição em celebrar aquele contrato porque tomou conhecimento de um procedimento arbitral que foi a público, tá? Então, a arbitragem tem uma série de vantagens que para as partes, né, que estão dentro do contrato são muito importantes, ok? Então, como eu já falei com vocês, 90% dos contratos de comércio internacional trazem a cláusula compromissória. E dentro desse comércio internacional estão os contratos que tratam de direito marítimo, os contratos principalmente de transporte marítimo e de afretamento. Algumas instituições no mundo se destacam em arbitragem marítima, né? E elas são referência trazidas em grande parte nas cláusulas compromissórias como o centro responsável em julgar, em analisar aquele procedimento arbitral, né, trazido através de um contrato marítimo. Então, quais são as que mais se destacam hoje no mundo em arbitragem marítima? Os centros de Paris, Nova York, Singapura, Hong Kong,
tá? Pequim, Tóquio. Então, são centros de grande importância, né, para a arbitragem marítima. Então, são centros que geralmente são já nomeados na cláusula compromissória, tá? No contrato que diz respeito, né, ao direito marítimo, principalmente um contrato de afretamento, ok? Eu falei para vocês, né, que o Brasil, ele ainda não se destaca na arbitragem marítima, infelizmente. Por quê? Né, nós temos alguns motivos, né, trazidos por alguns doutrinadores e que são motivos relevantes, tá? Um deles é que o Brasil, ele não ratificou a Convenção de Bruxelas de 1924 e seus protocolos. O que essa convenção trata? Essa convenção, ela trata da unificação das normas que serão aplicadas no conhecimento de embarque. Vários países, né, ratificaram essa convenção, justamente por causa dessa unificação. Então, para eles é interessante essa unificação de normas. E o Brasil não ratificou, o que traz como um ponto negativo de nomeação de foro de eleição, né, o Brasil como o local que se aplica a arbitragem marítima, a utilização da arbitragem marítima, onde ela vai ocorrer. Ok? Um outro ponto também importante, né, e que fez com que o Brasil ficasse fora, né, da arbitragem, foi que o tribunal, né, no geral, o tribunal brasileiro, né, ele confunde, né, ele não sabe diferenciar as normas que serão aplicadas no contrato de afretamento e as normas que serão aplicadas no contrato de transporte. Então, para eles não existe diferença entre contrato de afretamento e contrato de transporte. Então, como não existe essa diferença para os julgadores, existe também no direito internacional, né, um receio muito grande de outros países em nomear o Brasil como local para a realização de arbitragem, né? Porque eles acreditam que essa diferença ela é primordial, ela é necessária, e a aplicação de normas diferenciadas são necessárias e o Brasil não tem essa diferença. Então, também é um outro ponto negativo, né, em que os contratos de comércio internacional, por via marítima, não escolhem o Brasil como um centro de arbitragem, tá? Mas eu tenho grande esperança, né, que o Brasil ainda se destaque. Nós temos aqui grandes instituições de arbitragem que são reconhecidas internacionalmente, mas naqueles objetos que eu falei com vocês, né? Direito societário, construção civil, energia e alguns contratos empresariais. Então, ainda a gente não tem um destaque internacional com relação à arbitragem marítima. Mas eu acho que a gente tem grande chance da gente destacar, né? Nós temos grandes profissionais de direito marítimo, nós temos, né, maritimistas aqui que têm total condição, né, de serem árbitros, de resolverem com grande eficiência, tá, um conflito marítimo. Então, eu acho que nós temos ainda grande chance de nos destacarmos no direito internacional como um centro de referência de arbitragem marítima. Nós temos, né, uma Câmara de Arbitragem Marítima no Rio de Janeiro, né, inclusive a presidente é a doutora Eliane, tá? Mas por causa desses motivos, né, vistos por outros países, nós ainda não nos destacamos, tá? Mas eu acho que com o desenvolvimento da arbitragem brasileira lá fora, né, outros países vendo a nossa seriedade, né, a eficácia das nossas decisões, a eficiência dos nossos profissionais, eu acredito que a arbitragem marítima ainda vai se destacar. Né? Claro que se a gente comparar com a arbitragem marítima internacional, nós estamos bem distantes. Mas eu acho que a gente tem grande chance de alcançá-los, tá? Eu espero que eu tenha colaborado, né, com um pouquinho de conhecimento para vocês. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida.
né? E gostaria de falar com vocês que espero que vocês se apaixonem pelo direito marítimo, como eu me apaixonei, né? E, infelizmente, não são todas as faculdades que têm a grade de direito marítimo, né? São pouquíssimas. Então, a MLO está trazendo essa oportunidade, trazendo esse mini curso, né, gratuito, para todo mundo ter um gostinho do que é o direito marítimo, né, se apaixonar pelo direito marítimo e ver que é tão grande essa área, é tão enriquecedora essa área, e quem sabe se interessar pelo direito marítimo, né? E a MLO apresenta aí 2 maravilhosos cursos, né, de pós-graduação em Direito Marítimo, Direito dos Transportes, e também o LLM em Direito Marítimo, que eu acho que vale a pena, né, investir nesse conhecimento, né, investir na MLO, porque é uma instituição muito séria. Né? Então, olha, muito obrigada por ter me ouvido, muito obrigada pela atenção. De novo, estou à disposição para qualquer dúvida, espero ter trazido um pouquinho, né, de paixão para vocês em direito marítimo. Emiló, obrigada pela essa oportunidade, né, tudo de bom para vocês e até a próxima.